Bom, vamos lá, vamos retomar aqui as nossas aulas sobre temperatura, calor, termodinâmica, né? E na aula passada, a gente tinha parado, tínhamos parado, né? Eu estava falando sobre o mecanismo de transmissão de calor, certo? A gente já tinha visto o contato, né? Vimos aquela lei de Fourier, certo? Aquela equaçãozinha também conhecida como lei de Fourier. E vimos também a parte de convecção, né? Que eu até falei que a maior parte da indústria a gente usa convecção mesmo para resfriar as coisas, ou até esquentar mesmo, tá? E só para a gente finalizar a parte de convecção, né? Convecção, só um detalhe que eu não falei é que existem dois tipos de convecção, a natural e a artificial, certo? Artificial. A artificial é a que normalmente a gente usa na indústria, né? É o que a gente usa, por exemplo, na nossa casa para a gente se refrescar, né? Quando a gente liga o ventilador, né, que gera esse movimento fluido, que é no caso o ar, certo? A gente chama de convecção artificial, certo? Que é a mesma que a gente usa no computador, né, para resfriar o mecanismo do computador, né, como eu tinha explicado, ou a mesma, ou mesmo no o radiador do carro, tá? A natural é um processo que existe, que acontece naturalmente quando você esquenta um fluido, né? E quando você esquenta um fluido, o que acontece? Vamos supor que você começou aqui a esquentar a água, certo? Então, naturalmente, o que acontece? Essa camada de baixo, ela esquenta primeiro, né? Essa camada de baixo esquenta primeiro, certo? Só que, geralmente, quando a gente esquenta alguma coisa, né? A gente viu que ela dilata, tá? Então, seja, essa água aqui, que está a uma temperatura maior, essa camada de água que está a temperatura maior, ela dilata. E no que ela dilata, significa dizer que ela diminui a densidade, né? Densidade, né? Massa pelo volume. A massa que ela é a mesma, né? A massa não muda, mas o volume aumenta, ela dilata. Significa que a densidade diminui, tá? E se a densidade diminui, né? A gente viu lá no fluidos que a densidade fica menor do que essa região aqui que tem uma temperatura menor. O que significa a tendência é isso aqui subir, certo? Subir. E esse fluido que está em cima, a tendência é descer. Tá? Isso é o que a gente chama de convecção natural. Quando você esquenta a água, você gera esse movimento na água naturalmente. Certo? Isso é conhecido como convecção natural. E, na realidade, isso aqui, né, esse tipo de troca de calor, né, através dessa convecção natural, ele também é muito importante, né, não do ponto de vista da indústria. Né? Na indústria a gente usa tudo artificial, mas é mais do ponto de vista de gente estudar a natureza. Né? Por quê? Porque, por exemplo, as trocas de calor, né, entre os oceanos, muitas vezes acontece assim, né? Você tem oceanos que tem correntes mais quentes que outras, né? E você acaba gerando uma convecção natural, né, nas correntes oceânicas, certo? Até nas correntes de ar também, certo? Até a corrente de ar, né? O que acontece? Até mesmo o sentido do vento na praia, certo? Segue essa lógica, né? Por quê? O que acontece? Acontece o seguinte, durante o dia, certo? Durante o dia, vamos supor que aqui o Sol, né? O que acontece? Durante o dia, a Terra, a praia, né? Essa região da praia, ela está mais quente, certo? Então, o ar mais quente, o que acontece? A areia, né, esquenta muito rapidamente, certo? Daqui a pouco a gente vai... aliás, a areia, por ela ter um coeficiente de uma condutividade térmica
mais alta que a água, ela esquenta bem mais rápido. E aí, e ela esquenta o ar ao redor dela também, certo? Então, esse ar começa a subir, certo? Começa a evaporar. Mais do que o daqui, certo? O que está em cima da água, porque a água, ela geralmente, ela está mais fria de manhã, certo? Então, acaba que você gera uma corrente de ar, certo? Para ocupar o lugar desse ar que está subindo, certo? Então, de dia, né? Durante o dia, é mais comum o vento, certo? Da praia para a areia. À noite, é o contrário. Por quê? Porque à noite, quando está à noite, certo? Então, vamos colocar aqui a lua. À noite, por incrível que pareça, né? A areia fica mais gelada que a água, certo? Pelo mesmo motivo. Por quê? Porque a água, você demora muito para você esquentar a água e para você resfriar a água, né? A gente vai ver daqui a pouco por quê, né? Então, o que acontece? Durante o dia a água está gelada, tá gelada. Mas como ela passa o dia esquentando, quando chega à noite, a água fica mais quente e a areia resfria muito rapidamente. Então, à noite, a areia fica mais gelada que a água. E à noite, então, o que acontece? A água que está mais quente, ela vai fazer o ar, certo? Esquentar o ar, subir. E aí o vento à noite, né? Ele acontece no sentido contrário. Certo? É por isso, né, que os jangadeiros, né, quando vão sair de jangada, eles saem à noite, porque à noite o vento está ajudando eles. E eles voltam de dia, né? Que é exatamente no sentido que o vento está ajudando eles, né? Se ele fizer o contrário, né, o vento vai atrapalhar ele. Tá? Então ele vai ter que ir empurrando a jangada dele até conseguir chegar no mar, mas o vento não vai ajudar. Tudo bem? Isso tudo é convecção natural, certo? Mais um detalhe também, né? E aí, em relação à água, a água tem uma coisa bem curiosa nela, é que a convecção na água, ela fica o contrário quando você está abaixo de 4 graus Celsius, tá? Então, a água, ela tem o que a gente chama de um efeito anômalo. Efeito anômalo da água. Você já deve ter ouvido falar aí no ensino médio, né? O que é esse efeito anômalo? Que a água, ela quer dizer, geralmente todas as substâncias, né? Sempre quando você vai aumentando a temperatura, a tendência dela é dilatar, certo? Quando você vai aumentando a temperatura. A água, só que a água é diferente. Entre 0 e 4 graus Celsius, certo? Nessa faixa de temperatura, quando você esquenta a água, ao invés de ela dilatar, ela faz diminuir, tá? Ela, a gente diz que ela tem um coeficiente de dilatação negativo, né? Ou seja, em vez de ela dilatar, ela faz contrair, certo? Ou seja, o contrário também é verdade, né? Se, em vez de eu resfriar, em vez de diminuir, ela faz expandir, certo? Quando eu vou diminuir a temperatura, ao invés dela diminuir no tamanho, né? Ela faz expandir, certo? Isso vem até por motivos químicos mesmo, né? Porque quando você chega nessa temperatura, certo? As moléculas, elas estão elas estão num ponto, numa vibração a tal ponto que é possível se fazer pontes de hidrogênio, né, ligações de hidrogênio, certo? Entre as moléculas de água, certo? Então, ou seja, quando você vai resfriando, certo? Quando você vai resfriando, que o natural é diminuir a substância, né? Quando você vai resfriando, a molécula de água, quer dizer, as moléculas de água, elas começam a fazer ligações de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio impede que ela diminua. Na verdade, ela vai crescendo, né? A posição de equilíbrio é maior, né? Com essas pontes de hidrogênio. Então, acaba que ela faz aumentar, né? Quando você resfria, ela faz aumentar, ela não diminui. Tá? E isso tem um efeito drástico, né? Nessa convecção natural, certo? Por quê? O que acontece? Né? Inclusive, esse
esse é o motivo do porquê lagos, né, não congela completamente, certo? Pode até congelar, mas tem que ficar muitos e muitos anos a uma temperatura muito baixa, né? Porque vamos entender o porquê disso, né? Então vamos supor que aqui a superfície, né, o ambiente aqui esteja uma temperatura bem baixa, né? Então 0 graus Celsius, certo? Que é capaz de congelar essa água, né? Só que o que vai acontecer, né? Vamos supor que essa água aqui, inicialmente, esteja a 20 graus Celsius, certo? Uma hipótese, né? Então, essa primeira camada aqui, ela é resfriada um pouco, certo? Porque o ambiente aqui está mais frio. Então, essa primeira camada, ela resfria um pouco, e aí, só que aqui, como a água tá nessa região de 20 graus Celsius, ela está na região que, se ela resfria, ela diminui, né? Então, aqui, o que vai acontecer? A densidade diminui, certo? O volume diminui, aliás, então a densidade aumenta. Então, essa primeira camada, que tem uma densidade maior, a tendência dela é descer, certo? É descer. Aí acaba que uma nova camada assume esse lugar, né? E ela resfria, fica mais pesada e desce. Vai ficar assim até que todo o lago, né, vai ficar resfriando, certo? Vai resfriar. Só que agora, vamos supor que eu fui resfriando o lago e o lago chegou a 4 graus Celsius. Quando ele chega a 4 graus Celsius, o que vai acontecer? Essa primeira camada vai resfriar para baixo de 4 graus Celsius. Só que nessa região acontece o contrário. Essa primeira camada, ao invés de diminuir o volume quando você resfria, ela faz aumentar o volume. Então, se ela aumenta o volume, a densidade diminui. Então, se a densidade diminui, a tendência dela é boiar, é continuar aqui. Certo? Então, o que acontece? Cessa a convecção. Porque essa primeira camada resfria e a tendência dela é continuar aqui, não é afundar. E ela continua aqui, continua até essa primeira camada congelar. Certo? Ou seja, até ela atingir os 0 graus Celsius que ela congela. Quando ela congela, o que acontece? Ela vira um gelo, né? Ela vira um gelo. O próprio gelo, ele protege o lago dele congelar. Certo? Por quê? Porque o gelo, por incrível que pareça, ele é um bom isolante térmico. Né? É por isso que aquelas casas dos esquimós, né, que a gente ouve falar, são aqueles iglu, né, aquelas casinhas feitas de gelo, né, porque eles são bons isolantes térmicos. Certo? Tem até uns programas de sobrevivência aí que eles dizem, né, que se um dia você estiver perdido no gelo, você cava dentro do gelo, certo? Lógico que você não é interessante você cavar usando as mãos, porque suas mãos podem congelar, então você cava usando alguma coisa e você se protege com o gelo mesmo, porque o gelo é um bom isolante térmico, certo? Protege do vento, né? Então, assim, então é por isso que um lago, é muito difícil um lago congelar completamente, certo? É possível que ele congele completamente? É possível, né? Se você tiver um ambiente que esteja a temperatura abaixo de 4 graus Celsius e fique muitos, muitos anos, pode acontecer, né? Porque, eventualmente, o gelo ele é um bom isolante térmico, mas, eventualmente, esse gelo vai aumentando de espessura, né? Ele vai aumentando de espessura, e se passar muitos, muitos anos um lago, né? Uma região que está a temperatura abaixo de 0 graus Celsius, pode congelar completamente, mas aí que tá, vai demorar. Eu não sei exatamente o tempo, mas é muitos anos, né? Diria até centenas de anos para conseguir congelar um lago completamente. Claro que depende muito da profundidade do lago, né? Mas estou dizendo é que todo o processo, a tendência é ele proteger esse lago. Certo? Inclusive, né, é comum existir vida, né, na água, mesmo em lugares em que a temperatura está abaixo de 0 graus Celsius, por causa disso, porque a temperatura dentro da água fica relativamente protegida pelo gelo que está em cima. Tá? Então, a vida que a gente conhece hoje sofreu um pouco dessa influência aí também, certo? Principalmente nos lugares que são mais frios, certo? Bom, e agora a gente vai ver o último, né? A última forma de condução de calor, que é exatamente a forma como o calor do Sol chega na gente, né? Que é através da
radiação térmica, certo? Radiação térmica, certo? Como eu falei, né? Uma das nossas principais fontes de energia, né, que a gente usa, que não só a gente, né, mas a natureza usa, e o próprio ser humano usa também, é a energia que vem do Sol, certo? O calor que vem do Sol, certo? Sendo que, se a gente for pensar bem, se só existisse a condução e a convecção, não teria como o calor do Sol chegar na gente. Por quê? Porque tanto a condução como a convecção tem que ter algum meio, né? A condução é pelo toque mesmo, certo? Pelo toque. E a convecção tem que ter um fluido, né? Só que aí que tá, do Sol para a gente não tem nenhum fluido, nem tem nenhum meio, certo? É o vácuo. Então não teria como chegar, né? O calor do Sol não teria como chegar a gente. Mas ele chega por quê? Por causa da radiação térmica, certo? Então, o que é a radiação térmica? Todo, todo e qualquer objeto, né, são feitos de cargas elétricas, tá? São feitos de átomos, moléculas, esses átomos, moléculas têm carga elétrica. E como a gente viu, né, a temperatura é uma agitação deles, certo? E essa agitação gera ondas eletromagnéticas, certo? Então, essas ondas eletromagnéticas é exatamente o que a gente chama de radiação térmica, certo? Observe que eu falei todo e qualquer objeto, né? Inclusive, esses pincéis aqui, certo? Eu, nesse exato momento, está emitindo uma radiação térmica. Eu estou emitindo, os pincéis estão emitindo, certo? Essa parede, enfim, todos os objetos, tudo que está ao seu redor emite radiação térmica, a não ser que esteja a 0 grau Kelvin. A 0 grau Kelvin você não emite radiação térmica nenhuma, porque você está no estado fundamental, certo? Mas, se você está no estado que a gente chama, né, mais temperatura, né, ou seja, algum estado excitado, certo? Você emite radiação térmica, tá? Na verdade, é assim que esses termômetros, que quando a gente vai no shopping, né, o cara aponta um termômetro que é tipo uma armazinha para você, né, para o seu pulso, ou para o seu teste, ou para o seu pulso, né? Ele mede isso, ele mede essa radiação que a gente emite, né? E ele medindo essa radiação que a gente emite, ele consegue saber a frequência, né? Quer dizer, ele mede a frequência e sabendo a frequência, ele consegue saber a temperatura, certo? Então, a radiação térmica é outra forma também de transmissão de calor, né? Ou seja, se você botasse aqui um corpo que está a 23 graus Celsius, sei lá, como se for, e outro corpo B, que está a 10 graus Celsius, certo? Em uma caixa, né? Isolar termicamente eles. E suponhamos o seguinte, que eles não estão em contato, tá? Existe um vácuo entre eles. Existe um vácuo. A gente ia perceber que eles iam entrar em equilíbrio, tá? Eles iam entrar em equilíbrio térmico, certo? O valor do equilíbrio térmico ia depender aí de algumas propriedades dele, né? A gente vai estudar daqui a pouco, tá? Mas no final das contas, eles iam passar a ter a mesma temperatura, certo? Suponhamos que seja aí, sei lá, uns 15 graus Celsius, né? No final das contas, eles chegam à mesma temperatura, 15 graus Celsius. Tá? Por mais que não exista o contato. Por quê? Porque esse aqui, ele emite mais radiação, tá? Quanto maior a temperatura, maior a intensidade da radiação que você emite, certo? Então, esse aqui, ele começa a absorver a radiação que esse aqui está emitindo. Tudo bem? Na verdade, os dois estão emitindo, né? Só que esse aqui ele está absorvendo mais do que está emitindo. Esse aqui está emitindo mais do que está absorvendo. Até que ele chegue na mesma temperatura. Quando ele chega na mesma temperatura, eles estão emitindo e absorvendo na mesma proporção. Tá? Então, eles vão entrar em equilíbrio térmico só pela radiação térmica. Certo? O mais curioso, né, dessa radiação térmica que a gente emite, aquelas câmaras de infravermelho, por exemplo, ela funciona através desse princípio, tá? Então, se eu for ver aqui como é que é a radiação que a gente emite, a intensidade em função da frequência, certo? A intensidade da radiação em função da frequência, né? Lembrando que a frequência é o que determina, por exemplo, a cor da luz, né? Então, por exemplo, o vermelho, né?
O vermelho, ele tem uma frequência, se eu não me engano, é 400 terahertz. E o violeta, certo? Violeta, ele tem uma frequência, se eu não me engano, é 700 terahertz. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente está na temperatura, que a gente chama de temperatura ambiente, 20 graus Celsius, né? Quer dizer, o corpo humano ele é um pouco mais quente, né? 30 e pouco, 36 graus Celsius por aí. A maior parte da radiação que a gente emite está numa frequência aqui, no infravermelho, tá? Então, nesse exato momento, ele está emitindo radiação, certo? Então, por que a gente não enxerga? Porque essa radiação, a maior parte da frequência dela está aqui em algum lugar do infravermelho. Então, nossos olhos não conseguem captar. Mas tem câmeras que conseguem captar, certo? Então, aquelas câmeras de infravermelho, ele capta a frequência do infravermelho, certo? E, e aí eles conseguem visualizar, né? É um bom material e eles conseguem transformar numa imagem que a gente consegue enxergar. Então, a câmera de infravermelho é isso. O termômetro ele também faz isso, certo? Ele capta a frequência que a gente está emitindo e aí, com isso, ele tem uma relação com a temperatura, certo? Quanto maior a temperatura, maior a frequência que a gente vai emitindo. Tá? Então, se eu aumentar um pouquinho a temperatura, a gente vai ver que a frequência ela vai vir para cá, tal. Ela vai se emitindo. É por isso que eu consigo distinguir o ser humano dos objetos, porque os objetos, à noite, eles estão a temperatura ambiente, né? Ali, 25, né? Um lugar mais frio é até menos, né? 20 graus Celsius, tá? No máximo 30, né? Uma noite com 30 graus Celsius é até uma noite quente, certo? Mas o ser humano, geralmente, a gente está aqui em temperatura 36, 35 graus Celsius, tá? Então é por isso que a câmera de infravermelho consegue distinguir o ser humano dos objetos, certo? O mais engraçado é o seguinte, que de acordo com que você vai aumentando a temperatura, essa frequência que você vai emitindo, ela vai aumentando. E pode, inclusive, acontecer dela chegar a entrar na luz visível. Quando é que isso acontece? Quando você esquenta tanto o objeto que ele começa a se iluminar. Né? Então, quando você pega uma faca, e se você colocar no fogo, o que vai acontecer? A faca fica vermelha, aquele vermelho brilhoso, né? Aquele vermelho da faca é uma luz própria, né? Não é uma luz refletida. É diferente, por exemplo, da luz que eu estou refletindo agora. Né? Você só está me enxergando porque a luz da lâmpada está batendo em mim e está chegando aí na câmera, tá? Mas a luz da faca, quando você esquenta a faca no fogão, é diferente. É uma luz própria, né? Ela está emitindo aquela luz, certo? Por quê? Porque você esquentou tanto que a radiação térmica dela começa a emitir no vermelho. E aí nossos olhos começam a captar a luz vermelha. Certo? Se você for esquentando, inclusive, ele vai mudando para as outras cores do arco-íris. Tá? Ele chega até... ele vai passando aqui pelo laranja, amarelado, certo? Sendo que aí tem um detalhe. Quando você vai esquentando, ele também vai se abrindo, certo? Então, acaba que ele vai emitir de várias cores, né? Então, quando você vai esquentando ainda mais, certo? Mas se você conseguisse esquentar ainda mais a faca, você ia ver que a faca ia sair do vermelho e ia ficar mais, ia ficando mais esbranquiçado e ia alaranjando, né? Ficando amarelo, certo? Se você esquentar ainda mais, você ia ver que ele vai ficar branco, certo? Por que ele vai ficar branco? Porque ele já emite tantas cores diferentes que a gente vê a luz branca, certo? O Sol é isso. O Sol está a uma temperatura tão alta, mas tão alta, que ele emite em todas as cores. Então, por isso que a gente diz que a luz do Sol é uma luz branca, certo? Inclusive, o pico da luz do Sol está exatamente no verde, né? Certo? A maior intensidade, certo? A luz que vem do Sol está no verde. Por isso que as plantas a clorofila, né? Começou a captar a luz solar para criar energia. Tudo bem? Mais um detalhe aqui, pessoal, é que o Sol ele também emite, né? Emite muita coisa no ultravioleta, tá? Ultravioleta. E aí é por isso que os raios solares podem ser cancerígenos, né? Porque o Sol emite luz ultravioleta. E a luz ultravioleta ela pode gerar mutações na gente, né? Da câncer de pele.
certo? Tudo bem? Bom, isso aqui é outra forma, certo? Então, existem essas três formas de transdução de calor, né? Por condução, convecção e por radiação, né? Lembrando que a luz do sol só chega aqui na gente por causa da radiação, né? Da radiação térmica, senão ela não chegaria, certo? E aí não teria como ter vida, né? Porque boa parte da energia que existe aqui na Terra, né? É exatamente a energia solar, certo? Tanto as plantas, para se desenvolver, precisam do sol, certo? Como também até a gente, né? O ser humano, certo? Então, tem a própria energia solar, né? A gente consegue converter energia solar direto energia para nossas casas, mas a própria energia, uma, uma, a energia hidráulica, né? Esqueci o nome, a hidrelétrica, né? Numa hidrelétrica, por incrível que pareça, a energia que a gente usa na hidrelétrica é energia solar, né? Por quê? Porque a água teve que chegar lá em cima, né? No topo do rio, para a gente conseguir fazer a água passar por uma turbina e gerar energia para a gente. E como é que essa água chega lá em cima, lá no topo do rio, né? Na nascente do rio? É porque o sol evapora a água do mar e aí faz chover, né? Lá na nascente do rio. Certo? Então, no fundo, a energia de uma hidrelétrica é também uma energia solar, certo? Só que é uma energia solar natural, né? Através de processos naturais. Certo? Vamos lá. E agora a gente vai aprender o quê? A gente vai aprender o que acontece quando sólidos e líquidos, certo, recebem calor. Certo? Então, a absorção de calor por sólidos e líquidos. Certo? Então, quando o sistema absorve calor, certo? O que acontece? Como eu já tinha visto, né, na aula passada, basicamente são duas variáveis que a gente usa para descrever o sistema termodinâmico. Certo? Independente se for sólido, líquido ou vapor, sempre é o volume, certo? A pressão e a outra é a temperatura. Certo? Então, quando um sistema absorve calor, certo? Ele pode variar qualquer uma dessas variáveis, tudo bem? Mas quando é sólido e líquido, certo? Especialmente sólido e líquido, principalmente a que varia é a temperatura, tá? Mas quando a gente está falando de gás, não. Quando a gente está falando de gás, pode variar bastante o volume e a pressão, certo? Mas sólido e líquido não, varia a temperatura. Varia o volume também, né? Por causa da dilatação térmica, só que é tão pouco, é desprezível, né? Então, a maior parte da energia realmente vai ser para variar a temperatura, tá? Então, quando o sólido líquido absorve calor, certo? Ou perde calor também, né? Então, em geral, vai mudar a temperatura. Podem ser dois processos, certo? Ou a mudança de temperatura, de temperatura, certo? Ou tem uma mudança de fase, certo? Uma mudança de uma das fases da matéria, certo? Então, acontecem essas duas coisas. Quando tem uma mudança de temperatura, a gente diz que o corpo recebeu um calor sensível. Certo? Quando tem uma mudança de fase, a gente diz que o corpo recebeu um calor latente. Tudo bem? Então, o que acontece? Aos poucos você tem um sólido, né? Um sólido. E você começa a fornecer calor para ele, certo? De algum material. Então, você vai aumentando a temperatura dele, certo? Vai aumentando a temperatura dele,
até que ele chega no seu ponto no seu ponto de fusão, certo? O ponto de fusão. Então, assim, vamos supor que seja gelo, certo? O gelo que a gente conhece os valores de temperatura tudinho, né? Vamos supor que eu tinha gelo aqui a menos 10 graus Celsius, certo? Você começa a fornecer calor para ele, então o gelo ele vai esquentar até que ele vire gelo a 0 graus Celsius, tá? A 0 graus Celsius. Quando ele vira gelo a 0 graus Celsius, o que vai acontecer? Aí ele começa a derreter. Então, todo o calor que você vai fornecer para ele não vai mudar mais a temperatura dele. Vai servir para mudar de fase, certo? Vai servir para mudar de fase. Então, ele vai ficar a 0 graus Celsius até que todo ele tenha derretido em água. A virar a água a 0 graus Celsius, tá? E se você continuar fornecendo calor para ele, certo? Aí você começa a esquentar a água, tudo bem? Então, vira uma água, sei lá, a 10 graus Celsius, por exemplo. Então, o que acontece? Ó? Nessa transição aqui, houve o calor sensível, tá? Você forneceu calor sensível. Por quê? Porque houve uma mudança de temperatura. Nessa transição aqui, quando você derreteu o gelo, né? Aqui já foi calor latente que você forneceu. Assim, é a mesma energia, né? Só que eu estou dizendo é o nome que a gente dá. Então, o nome que a gente dá quando você muda a temperatura do sistema, a gente chama de calor sensível. Quando você faz mudar o estado do sistema, a gente chama de calor latente. E, novamente, aqui, né? Mudou a temperatura, então esse calor aqui que foi fornecido, a gente chama de calor sensível, tá? Lógico que a energia é a mesma, tá? A energia fornecida é a mesma, né? Mas é só o nome que a gente dá, certo? Então, quando muda a temperatura, a gente chama de calor sensível. Quando muda de fase, a gente chama de calor latente, certo? E aí dá para a gente entender um pouco, né, como é que se escreve, como é que se relaciona, né, as equações do calor com a variação de temperatura ou a variação de fase, certo? Intuitivamente dá até para a gente entender, certo? É só você lembrar o seguinte: naturalmente, quanto maior a quantidade de calor, maior vai ser a variação de temperatura, certo? Então, o calor vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto mais você fornece calor, mais a temperatura do sistema vai mudar, certo? Beleza, então vai depender da temperatura, vai depender de mais o quê? Então, vamos lembrar, quando você vai ferver água, certo? O que é mais fácil ferver? Ou seja, o que é mais fácil esquentar? 2 dedos d'água ou 4 dedos d'água, o dobro, né? Quem já foi ferver água aí, sabe que quanto menos água, mais rápido ela esquenta, mais rápido ela entra em ebulição. Né? Ou seja, é mais fácil você esquentar a água quando você tem menos água na panela. O que significa dizer? Que quanto menos a quantidade de matéria, certo? Mais ela esquenta, certo? Significa dizer o seguinte, que o calor, ele a variação de temperatura, né, aliás, é inversamente proporcional à massa, tá? Então, ou seja, nessa minha equação, se eu fosse comparar a variação de temperatura, eu ia ver que quanto maior a massa, menor seria a variação de temperatura. Né? Quanto maior a massa, mais difícil de esquentar a água. Certo? Só que como eu quero deixar o calor sozinho aqui, então esse termo da massa, ele vem para cá. Certo? Ou seja, quanto mais massa, mais calor eu preciso para poder esquentar. Certo? O que representa com mais tempo a panela no fogo. Certo? Então vai depender da massa, da variação de temperatura, e vai depender do próprio material, tá? Então, o material, o material ele vai entrar, né, através dessa constante. Essa constante a gente chama de, deixa eu só pegar o nome exato aqui dela, calor específico, certo? Calor específico, certo? Calor específico. E aí, cada material tem um calor específico diferente, tudo bem? Na verdade, pessoal, a caloria, né, ela inicialmente foi definida
através de uma equação como essa, né? E aí foi definida da seguinte forma, que uma caloria, certo? Uma caloria era exatamente a energia necessária para elevar 1 grama, né, de água a temperatura de 1 grau Celsius. 1 grau Celsius. Certo? Ou seja, como por definição, a caloria, né? Como por definição, uma caloria era exatamente a energia necessária para você levar 1 grau Celsius, 1 grama de água. Então, antes, por definição, o calor específico da água era exatamente 1 caloria por grau Celsius. Por definição. Certo? Isso era antes deles descobrir que calor é energia, tá? Certo? E aí, mas assim, mas por mais que eles tenham descoberto, né, a gente continua usando a unidade de caloria, certo? E ela ainda tem essa mesma definição. Então, o calor específico da água ainda é 1. Certo? Só para a gente comparar, vamos ver aqui o calor específico de outros materiais. Certo? Ele colocou aqui o calor específico de alguns materiais, certo? Então, por exemplo, vou aqui materiais mais comuns da gente. O calor específico do alumínio, ele é 0,215. Observe que é bem menor do que o da água, né? Cerca de 5 vezes menor do que o da água. Calorias por grama, grau Celsius ou Kelvin. Certo? Deixa eu pegar outra aqui, ó. O vidro. Calorias do vidro, quer dizer, calorias do vidro é 0,2, certo? Também menor, né? Cerca de 5 vezes menor do que da água. Vamos ver aqui. Alumínio, cobre, prata, chumbo. Para a gente ter ideia aqui, vamos botar o cobre, tá? Cobre é de 0,0923 calorias por grau Celsius. Ou seja, bem menor do que a água. Certo? O que significa dizer? O calor específico, tá? Quanto maior o calor específico, mais difícil de esquentar aquela coisa, tá? Na verdade, mais difícil de mudar a temperatura, né? Ou seja, é quase como se o calor específico fosse a inércia, né? É o que a massa é lá para a força, tá? Então, quanto maior o calor específico, mais difícil de mudar a temperatura, né? Ou seja, tanto esquentar quanto esfriar, né? Então, para você esquentar, você precisa de mais energia, para você esfriar, você precisa retirar mais energia, certo? Então, assim, o que significa dizer? Significa dizer que você esquentar a água, você precisa de muita energia. Para você resfriar a água, você precisa ter muita energia, muito mais do que o cobre, tá? Você pega a mesma quantidade de energia e dá para uma determinada massa de água. Pega a mesma quantidade de energia e dá para uma mesma quantidade em cobre, a gente vê que o cobre ele vai esquentar muito mais rápido, certo? Ele vai esquentar muito mais rápido, né? Quer dizer, ele vai variar muito mais de temperatura, perdão. Ele varia muito mais de temperatura e ele acaba esquentando mais rápido também porque ele tem uma maior quantidade térmica, mas a variação de temperatura é bem maior. Tudo bem? Isso, na verdade, também é uma das propriedades, né, que moldou a vida como a gente conhece, né? Porque a tendência da água ela controlar mais a temperatura, né? Por quê? Porque como ela precisa ter muita energia para mudar a temperatura dela, então acaba que em ambientes que contém água é difícil você mudar a temperatura, porque você precisa ter muita energia para mudar a temperatura da água, tá? Então, ambientes que têm água, né, eles têm temperaturas que variam menos, certo? Tipo aqui a gente que está no litoral, né? É muito úmido, né? Essa região é muito úmida. Então, a variação de temperatura entre o dia e a noite é muito pequena, né? Durante o dia ali atinge, no máximo, sei lá, uns 35 em média, né? 35 graus Celsius, e à noite, um mínimo de 25, tem uma variação de 10 graus Celsius, né? Se você for para um lugar que é muito seco, por exemplo, o deserto do Saara, o deserto do Saara, de dia, é 50 graus Celsius. E à noite,
chega a bater menos 0 graus, abaixo de 0 graus Celsius, certo? Ou seja, tem uma oscilação muito grande. Por quê? Porque lá não tem água. Então, é muito fácil variar a temperatura lá, certo? Então, a água, ela tem esse poder de controlar a temperatura. Por quê? Porque você precisa ter muita energia para você mudar a temperatura dela. Se você for ver a temperatura do planeta, certo? Com a maior parte do planeta, a gente sabe que é coberto de água, né? Então, essas regiões, as regiões do oceano, geralmente a temperatura ambiente é mais baixa nas partes onde tem terra, né? Tem a crosta terrestre, certo? E aí, então, assim, acaba que aquela história, né, que a gente escuta, variação de temperatura, uma variação média, né? Então, por exemplo, nessa última reunião que teve, esqueci até o nome, é Copa 24, sei lá, esqueci o nome dessa reunião que teve de mudança climática, né? O objetivo dele, se eu não me engano, é ter uma mudança de 4 graus Celsius no máximo, né? No máximo 4 graus Celsius em um ano, né? Tentar controlar isso. Em um ano não, em um século, certo? Em um ano não dá para mudar, né? Mesmo que a gente quisesse se matar, a gente não ia conseguir. A temperatura média do globo, certo? Só que, quando você olha a temperatura média do globo, né, a parte que contém as águas, os oceanos, né, praticamente não vai mudar a temperatura, porque a água, como eu falei, tem esse poder de controlar. Então, quando a gente está falando uma mudança de 4 graus Celsius, por exemplo, em média, a maior parte, na verdade, acaba que quando a gente vai ver as mudanças de temperatura, a maior parte é exatamente onde a gente vive, né? onde tem os terrenos, a terra, né? A crosta terrestre, tudo bem? Então acaba que a gente pensa, mas variar só 4 graus Celsius não é nada, né? Só que aí que tá, é 4 graus Celsius em média. Mas, quando você vai ver, tipo, você vai ver aqui no Brasil, as temperaturas acabam batendo 10 graus Celsius ou mais, certo? Ou seja, imagina aí a gente viver numa cidade que é 10 graus Celsius mais quente do que ela é hoje. A gente vai morrer, né? Mas é isso aí, é o que o ser humano está fazendo, né? Então, vamos lá. Então, beleza? Deu para entender, certo? A importância da água, né? E a água tem essa propriedade que ela é muito difícil você esquentar ela, certo? E, né? Em relação ao calor latente, né? Como a gente tinha visto. Essa aqui é a forma do calor sensível, certo? É a forma do calor latente. Na forma do calor latente, né? O que a gente faz? A gente vai pegar uma substância, certo? O gelo, por exemplo, ou qualquer outra substância, e vai mudar a fase dele, né? Ou vai derreter, mas também pode acontecer de você evaporar o gelo, né? Evaporar a água, aliás, perdão. Então, assim, o calor que você fornece, certo? Ele vai depender do quê? Ele vai depender da massa, né? Quanto maior a massa, mais energia você precisa para mudar de fase, mais energia você precisa para sair do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, certo? E vai depender da mudança de fase também, certo? Então, essa mudança de fase e da substância, ele entra aqui nessa constante. E essa constante a gente chama, só para eu falar exatamente, calor de transformação, certo? Tanto que esse aqui a gente chama de calor sensível, esse aqui a gente chama de calor de transformação. Certo? Calor de transformação. E ele vai depender como já falei, da substância, a substância que está mudando de fase, e da fase que está sendo trocada também, certo? Lembrando aqui que eu ainda nem falei, né? Mas é importante falar que, naturalmente, para você aumentar a temperatura, você precisa fornecer calor, né? Para você diminuir a temperatura, você precisa retirar calor do sistema, certo? Então, aumentar a temperatura significa variação positiva. Então, calor positivo, o sistema está recebendo calor, certo? Diminuir a temperatura significa um calor negativo, o sistema está perdendo calor, perdendo energia, tá? Aqui é a mesma coisa. Para você vir para essas fases que são mais energéticas, né? Você fornece calor, você fornece energia.
Você também pode vir no sentido contrário, só que você perde a energia, tá? Então, essa equaçãozinha aqui a gente pode dizer o seguinte, que ela vai ser mais ou menos, né? Mais é quando você estiver mudando nesse sentido, certo? E menos quando você está mudando nesse sentido, né? Você está fazendo as transformações, as mudanças de fase para fases menos energéticas. Tudo bem? Só para a gente ter uma ideia, o calor de transformação da água, do gelo para a água, certo? A gente chama do calor de fusão, né? Calor de fusão, ó, da água, ele deu em joule aqui, tá? Mas se eu não me engano bom, como minha memória está falhando aqui, eu vou dar o que ele deu mesmo, certo? Eu transformar, eu transformar 1 quilo de água, 1 quilo de gelo em água, certo? 1 quilo de gelo em água, eu preciso fornecer 333 joules de energia. 333 joules. Esse é exatamente a unidade do L, certo? 333 joules por quilograma, certo? Joule não, perdão, quilojoule, certo? 333 quilojoule por grama. Isso para eu transformar de gelo em água. Para eu transformar de água em vapor, é 2256. Esse aqui a gente chama do calor de transformação de fusão, e o calor de transformação de vaporização é 2.256 kJ por quilo. Certo? Tem como a gente transformar isso aqui em calorias por grama, né? Certo? Em calorias por grama, ficaria o quê? Eu divido, se eu não me engano, por 3,4,18. Então, dividindo aqui 333 por 4,18, eu teria em calorias por grama. Certo? Vamos lá, deixa eu só fazer aqui um exercíciozinho bem ligeirinho, aí a gente encerra a aula de hoje. Certo? Fazer um exercício aqui no livro que ele diz o seguinte. Ele diz, por exemplo, 18.3, ele fala o seguinte. Que quantidade de calor deve ser fornecido, deve absorver uma amostra de gelo. Então, temos aqui uma amostra de gelo, tá? Que tem uma massa de 720 gramas, certo? Esse gelo está a uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius, para passar ao estado líquido a 15 graus Celsius. Então, ou seja, eu quero que esse gelo aqui, ele passe para o estado líquido, essa mesma massa, né? A uma temperatura final de 15 graus Celsius. Certo? Ele quer saber qual a quantidade de calor necessária para fazer isso aí. Né? Bom, então vamos fazer os cálculos aqui. Certo? Então fica o seguinte. Vamos lá. Então, o que é que vai acontecer? Né? Então, novamente aqui, a gente vai ter que ver, né, se esse calor que é fornecido, ele é sensível ou latente, né? Então, inicialmente, o gelo está a menos 10 graus Celsius. Certo? Então, até que vire gelo a 0 graus Celsius, aqui é gelo menos 10 graus Celsius. Até que vire gelo a 0 graus Celsius, né? Isso aqui eu vou fornecer um calor Q1, tá? E esse calor Q1 é um calor sensível, tá? Vou fornecer aqui um calor Q1, que é um calor sensível. Certo? O gelo 0 graus Celsius.
Entre o gelo graus Celsius e virar água a 0 graus Celsius, aqui eu estou fornecendo um calor latente. Calor latente vamos chamar de Q2, certo? E finalmente depois vai virar água a 15 graus Celsius. Nesse caso aqui vamos fornecer um calor sensível também, certo? Ou seja, meu calor total vai ser o calor sensível do gelo, mais o calor latente de transformar gelo em água, mais o calor sensível da água, certo? Então, meu calor total, aí aqui eu vou usar a fórmula, né? Então, vai ser massa do gelo vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura, certo? Aqui é do gelo, tá? Aqui é do gelo. Mais, aqui é a massa do gelo vezes o L de fusão, né? Que vai transformar todo em água. E aqui vai ser a massa. Agora é água, certo? Sendo que a massa de água é a massa de gelo, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Então, para saber o calor total, é só calcular tudo isso, né? Então é o seguinte. Vamos, deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar quais são os parâmetros que ele me deu aqui. Pronto. Eu quero o calor específico do gelo. Tá aqui. Certo? A massa do gelo, eu sei que é 720 gramas. Vamos botar aqui. 720 gramas. O calor específico do gelo, ele tem que dar, certo? Ele tem que dar. Ele deu aqui no livro. O calor específico do gelo é 0,53. 0,53. Variação de temperatura, né? É a temperatura final, que é 0, menos a inicial, que é menos 10. Tá? Lembrando, variação de temperatura você pode usar em Celsius mesmo, tá? Não precisa usar em Kelvin. Certo? Então, esse aqui é esse primeiro termo, mais o segundo termo é a massa do gelo, que é 720, vezes o calor latente de fusão, certo? Calor latente, o calor de transformação de fusão, que a gente chama. Certo? Aqui ele deu em joule, mas eu vou calcular em calorias mesmo, que é mais fácil, tá? Então, eu vou procurar aqui na internet. Calor latente de fusão da água, esse calor de transformação, certo? Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver em joule também. Eu quero em calorias. Em calorias fica mais fácil trabalhar. Tá? Tá aqui. Pronto. Difusão é 80 calorias por grama. Certo? O L de fusão, né? Vou botar aqui. É 80 calorias por grama. Certo? Então, esse L aqui vai ser exatamente 80. Mas aí vem a massa de gelo, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é a final, que é 15, menos a inicial, que é 0. Então, eu tenho que fazer esse cálculo todinho aí para poder achar o calor necessário. Certo? Eu consigo fazer aqui, né? Leva. O calor vai ser igual. Vamos fazer cada um individualmente? Fazer aqui usando a calculadora. Então, dá 720, eu multiplico 0,53 vezes 10. Esse primeiro termo dá 3.816 de energia.
3.816. O segundo é 720 vezes 80. 57.600. Mais o terceiro, certo? O terceiro, que é isso aqui, 720 vezes 1 vezes 15. 10.800. Observe que desses aqui, tudinho, né? Que foi que consumiu mais energia? Foi transformar, né? O gelo em água. Então, consumiu mais energia. Certo? E também, né? Levar a água até 15 graus Celsius consumiu mais energia do que levar o gelo de menos 10 a 0. Certo? Também porque o calor específico da água é maior do que o do gelo, né? É quase 2 vezes maior do que o do gelo. Certo? Então, o calor total que você tem que fornecer é só a soma desses aí. Certo? Então, mais 57.600 mais 3.816. Você tem que fornecer no total 72.216 calorias para conseguir levar o gelo de menos 10 graus Celsius até virar água 15 graus Celsius. Certo? Só para a gente finalizar aqui, vamos fazer o item B. O item B ele fala o seguinte: se fornecêssemos ao gelo uma energia total de apenas, né? Ou seja, no item B está dizendo o seguinte: se ao invés da gente fornecer esse horror de energia ali, a gente fornecesse só 210 quilojoules. 210 quilojoules. Certo? Na forma de calor, quais são os estados finais e a temperatura da amostra? Né? Então, vamos entender um pouquinho. Primeiro, como eu fiz tudo em calorias, vamos transformar isso aqui para calorias, certo? Então, para transformar de joule para caloria, eu divido por 4,18, certo? Então, isso aqui é 210 mil joules, né? Dividido por 4,18, vamos só ver quanto é que vai dar isso aqui. 210, 1, 2, 3, dividido por 4,18, é 50 mil calorias. 50.239 calorias. Ou seja, se ao invés de eu tivesse fornecido 72.216, eu tivesse fornecido só 50.239. O que eu ia obter? Né? Então, dá para a gente ver o que eu ia obter. Ele pergunta qual a temperatura final do sistema e qual a temperatura quais são as massas de gelo e água que eu vou ter. Tá? Então, o que acontece? Observe que para eu transformar todo o gelo em água, eu preciso ter 57.600. Só que eu vou fornecer só 50 mil. Então, o que vai acontecer? Desses 50 mil, vou usar os 3.000 para levar até gelo a 0 graus Celsius, só que eu não vou conseguir transformar todo o gelo em água. Então, o que vai acontecer? Nesse outro caso aqui, o que vai acontecer é que parte do gelo se transforma em água, mas ainda vai sobrar uma pedrinha de gelo aqui, tá? Então, eu vou ter água e gelo coexistindo, tá? Então, primeiro, se ele perguntar qual a temperatura final do sistema, a temperatura final vai ser 0 graus Celsius, porque eu tenho água e gelo coexistindo. Eu não consegui transformar todo o gelo em água, certo? E tem como eu saber o quanto de gelo eu consegui transformar em água? Tem, né? Usando a fórmula do calor sensível, certo? Por quê? Eu posso fazer da seguinte forma. Desse aqui, 3.816 foi usado para esquentar o gelo. Então, eu vou subtrair aqui os 3.816 e vou ter o total de energia que eu usei para transformar gelo em água. Certo? Então, deixa eu só subtrair aqui, ó.
menos 3.816. Então, ou seja, eu só vou ter aqui 46.423, 423, né, calorias para transformar em água. E eu quero saber o quanto de gelo eu consegui transformar em água. Então, posso usar a mesma forma do calor latente, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, ou seja, eu consegui, eu tenho 46.423 calorias. Eu quero saber quanto é a massa que eu vou conseguir transformar disso, certo? Sabendo que a cada 80 calorias eu gero 1 grama, certo? Então, com isso eu consigo calcular a massa, né? Então, vai ser 46.423 dividido por 80. Então, a massa de gelo que eu consigo transformar em água é de dividido por 80, aproximadamente 580 gramas. Ou seja, dos 720 gramas que eu tinha de gelo, 720 gramas que eu tinha de gelo, 580 virou água, 580 gramas virou água, eu ainda tenho quantas gramas de gelo? Os 720 menos 580, né? Que dá o quê? 140. 140 gramas. Tudo bem? Bom, pessoal, então, por hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Até já passei um pouquinho, que normalmente eu vou. E aí, na próxima aula, a gente vai ver, certo? Só mais um detalhe em relação a essas trocas de calor, né? Como é que a gente acha o equilíbrio térmico, certo? E aí, a gente vai começar a ver as leis da termodinâmica, né? Vamos ver a primeira lei da termodinâmica. Certo? Então, por hoje a gente fica por aqui e aí a gente retorna segunda-feira, tá? Então, Boa noite, professor. boa noite, Lúcia. Até segunda. Até. Se não, segunda é feriado, né? Segunda é feriado, tá? Até quarta-feira. É, quinta.